Durante quase 1 milhão de anos, o monstruoso urso de cara achatada habitou o continente norte-americano. Sobre as 4 patas, ele media 1,80 m de altura, mesmo assim corria mais que um cavalo. Era 2 vezes maior e muito mais forte que um urso cinzento, capaz de matar com um único golpe. Atualmente, os cientistas ainda tentam descobrir como era esse poderoso animal e o que comia. O que causou a extinção de um predador tão formidável? Foi a mudança climática ou a chegada de caçadores humanos? Agora, ciência e tecnologia inovadoras podem nos levar além dos ossos. Vamos trazer esse animal de volta à vida 10 mil anos depois que deixou o planeta. Predadores pré-históricos. Urso de cara achatada. América do Norte. 14 mil anos atrás. Era o fim da era glacial e o derretimento das placas de gelo criou um ambiente repleto de fontes de alimento para os mais diversos animais selvagens. O continente lembrava o atual Serengeti africano, repleto de mamíferos. Manadas de bisões, cavalos, camelos e até mamutes espalhavam-se pela região. Aqui, as regras da vida eram simples: matar ou morrer. Nesse mundo cruel, um animal se destacava sobre os outros: o urso de cara achatada. Ele foi a maior criatura carnívora a viver na Terra desde a época dos dinossauros. Segundo os especialistas, podia atacar e matar qualquer presa que desejasse. O chamado urso de cara achatada tinha maxilares imensamente poderosos que davam a ele uma mordida esmagadora. As garras afiadas e os maxilares potentes tornavam o urso uma eficiente máquina de matar. Mas o animal não era páreo para um evento geológico incomum no sul da Califórnia. Uma piscina de alcatrão, pegajosa e viscosa, que se tornava uma das armadilhas mais letais que qualquer animal já conheceu. As piscinas consistiam de betume derretido que vinha de centenas de metros de profundidade até a superfície da terra, formando uma série de lagos que ficavam escondidos pela vegetação e por folhas caídas. Apenas 5 centímetros de alcatrão eram suficientes para imobilizar totalmente qualquer animal. Quanto mais o urso tentava se libertar, mais afundava no material. Se tivesse sorte, morreria em função da exposição ao clima, da fome e da sede em poucos dias. Mas, mais provavelmente, seria devorado por lobos, tigres dentes de sabre ou leões. Era certamente uma morte muito dolorosa. As piscinas de alcatrão nos fornecem um retrato espetacular da vida há 14 mil anos. Este cemitério pré-histórico de animais extintos da era glacial é um dos sítios fósseis mais ricos do mundo. O local é conhecido como Rancho La Brea Tar Pits, ou Poços de Alcatrão de La Brea, e fica no centro de Los Angeles. Desde 1913, cientistas já desenterraram os restos de milhares de animais que morreram ali. O Museu George Page reuniu uma coleção de mais de 3.500.000 espécimes, uma das maiores do mundo. Aqui no principal depósito do Museu George Page temos milhares de ossos de tigres dentes de sabre e lobos pré-históricos, mas somente 3 gavetas de ossos de ursos de cara achatada. Essa enorme disparidade no número de ossos recuperados se deve a uma importante característica da personalidade do urso. Ele era estranhamente esquivo. Comparado com outros carnívoros, ursos nunca eram comuns em um único local.
Eles eram caçadores solitários e necessitavam de um grande espaço aberto para atuar. Pelo fato de os ursos serem tão raros, cada osso encontrado ajuda a desvendar o mistério de quem era esse animal e de como ele vivia. A vasta coleção de animais da era glacial em Rancho La Brea nos dá um retrato vívido de um mundo pré-histórico repleto de predadores ferozes, todos competindo com o urso. Havia tigres dentes de sabre, lobos pré-históricos e leões americanos. Esses grandes predadores caçavam uma abundância de presas, entre elas bisões, cavalos, camelos e até preguiças gigantes. Também haviam seres humanos, que migraram da Sibéria ao Alasca, passando pelo Estreito de Bering há cerca de 14 mil anos. Os estudiosos concordam que o homem teve contato com o urso de cara achatada. Assim, é possível que caçadores e ursos tenham lutado pela posse de presas recém-abatidas. Embora os ossos nos deem o quadro geral, a verdadeira essência dessa criatura só pode ser encontrada nos detalhes. Trabalhando a 5.000 quilômetros do Museu Page, o Dr. Paul Matthews tem realizado pesquisas reveladoras sobre o urso de cara achatada. Em seu laboratório em Yukon, no Canadá, ele reuniu uma coleção de mais de 3.000 ossos do urso de cara achatada e de seus contemporâneos. O urso de cara achatada habitou uma larga faixa no oeste da América do norte do Alasca até o México. Por isso não dá para dizer qual era o único habitat ou local em que eles viviam. Assim como a maioria dos especialistas, o Dr. Matthews concorda que o urso era nômade e habitava quase todo o continente norte-americano. Os ossos deixados pelas inúmeras criaturas da era glacial são uma evidência clara de que o Pleistoceno era um mundo extremamente perigoso para qualquer predador, incluindo o urso. Nenhuma caçada era fácil. Qualquer presa em potencial podia resistir e lutar por sua vida. O animal não vai ficar parado esperando ser morto. Ele vai lutar, vai dar coices, vai tentar escapar e vai provocar ferimentos. Analisando os ossos do Pleistoceno, vemos uma alta incidência de fraturas, de infecções nos locais dos ferimentos, mas elas foram curadas e o animal continuou vivendo. O mais próximo parente americano do urso de cara achatada é seu primo, o urso cinzento. Embora seja igualmente feroz, várias características os diferenciam. Há 14 mil anos, as duas espécies viviam no mesmo habitat, mas não competiam entre si. O urso cinzento era muito menor. O Dr. Matthews apresenta 3 crânios de ursos que contam uma história surpreendente. Aqui temos um crânio do urso de cara achatada. Este é um urso cinzento de grande porte e este é um urso negro. O urso de cara achatada pesava cerca de 500 quilos, o cinzento uns 250 quilos e este urso negro tinha pouco mais de 100 quilos. Sobre as 4 patas, o urso cinzento tem cerca de 1,10 m de altura. O urso de cara achatada tinha 1,80 m e quando se erguia, ficava com 3,30 m de altura. Mesmo entre outros monstros, ele se destacava. O urso de cara achatada era muito grande, de 2 a 3 vezes maior que o urso cinzento que conhecemos hoje. E a pergunta é, por quê? Por que era tão grande? Por que ele evoluiu até esse tamanho? Na opinião dos cientistas, o tamanho o tornava um caçador destemido, capaz de matar presas muito grandes, inacessíveis a outros predadores. Uma dessas presas era a preguiça gigante, um herbívoro que pesava 900 quilos. Embora fosse lenta, seu enorme tamanho a protegia de predadores menores, como o tigre dente de sabre e o lobo pré-histórico. Da mesma forma que os elefantes africanos, o porte físico da preguiça gigante dificultava sua caça.
Se fosse atacada por um urso de cara achatada, a preguiça usaria a sua melhor defesa: a massa corporal. Dá para imaginar a preguiça erguendo-se sobre as patas traseiras para se impor e assustar um predador. A preguiça pesava quase 400 quilos a mais, mas quando o urso se erguia, ficavam quase da mesma altura. Consigo imaginar esses dois animais se enfrentando. Seria uma espécie de luta de boxe, com um tentando acertar o outro. Em termos de recursos, o urso tinha um ótimo arsenal. Imagine o alcance das pernas e das garras afiadas, quase como um pugilista com um alcance super longo. Segundo Greg MacDonald, a preguiça se defendia provocando ferimentos com suas longas garras. O urso imobilizava a presa rasgando o abdômen ou esmagando o ombro da preguiça com sua mordida potente. Para ter uma ideia da potência dos maxilares, o urso seria capaz de morder o membro de outro animal e quebrar o osso rapidamente com a ajuda dos músculos malares. Com o ombro quebrado, a preguiça ficaria indefesa. Uma vez que poderia matar qualquer presa que desejasse, como saberemos que tipo de animal o urso de cara achatada comia? Ele comia vegetação como seu primo moderno, o cinzento? Ou era apenas carnívoro? Agora esses antigos ossos vão se tornar um cardápio de jantar, nos ajudando a ir à caça com um dos maiores predadores do mundo. Durante a Era Glacial, um predador monstruoso viveu no continente norte-americano: o urso de cara achatada. Este animal desapareceu cerca de 10.000 anos atrás, mas seus ossos fornecem registros importantes a paleontólogos que atualmente estudam essa criatura magnífica. Em um laboratório em Yukon, no Canadá, o Dr. Paul Matthews corta uma una de 26.000 anos de idade que pertenceu a um desses predadores. Este osso é extremamente bem preservado. Dá para perceber pelo odor que contém mais de 90% da proteína que estava no animal quando vivia. O Dr. Matthews vai sacrificar parte desse osso precioso para realizar uma análise dos isótopos estáveis. Esse exame revelará a dieta do urso. Era carnívoro, era herbívoro, era onívoro, comia peixe. Podemos obter esse tipo de informações a partir desta amostra. Toda a informação sobre o que este animal comia está nos isótopos de carbono e nitrogênio presentes no osso. A proteína presente nos ossos tem como origem a proteína que o urso consumia e que, por sua vez, vinha dos animais que ele devorava. A primeira etapa é usar um banho ácido para separar a proteína dos minerais que compõem o osso. Em seguida, um espectrômetro de massa mede os níveis de isótopos de carbono e nitrogênio na proteína que restou. Descobrimos na análise que o urso de cara achatada tinha um alto índice de N15, o isótopo pesado, e isso é basicamente uma prova de que ele era carnívoro. Os resultados são comparados aos de um urso cinzento moderno que tem uma dieta mista de plantas e carne. A conclusão é óbvia. O urso de cara achatada comia somente carne, era exclusivamente carnívoro. Além disso, os níveis de isótopos também revelam que o urso de cara achatada tinha apetite por qualquer tipo de presa disponível. Entre elas o bisão, o cavalo, a rena e até o mamute. Ao analisarmos o comportamento de um predador, este cenário é impossível. Nenhum carnívoro moderno caça todos esses tipos de presas. A maioria dos predadores se especializa em um só tipo de animal. A análise de isótopos de outros carnívoros da Era Glacial revela que todos tinham dietas muito restritas. O tigre dente de sabre, por exemplo, comia basicamente bisões. Esta evidência apresenta um mistério a respeito do
Como ele capturava a presa? Ele corria mais, perseguia animais menores, lutava com animais grandes e ferozes. O que ele fazia? Como conseguia a carne? O Dr. Matheus também estudou carnívoros modernos e calcula que o urso de cara achatada tinha de consumir 16 quilos de carne por dia para sobreviver. Isso é mais que o dobro do que um leão necessita. Embora o urso de cara achatada tenha todos os atributos de um grande predador, um perfil totalmente diferente desse enorme animal começou a se formar. Um dos problemas para incluir esse urso entre os predadores é que nenhum outro predador foi tão grande no passado, nem perto disso, considerando os mamíferos de grande porte. Comparando-se a passada do urso de cara achatada à do urso cinzento, os cálculos indicam que o primeiro era um pouco mais veloz, alcançando a velocidade máxima de 50 km por hora. No entanto, a aceleração do urso cinzento é muito maior. Isso deixa o urso de cara achatada em uma grande desvantagem em uma caçada. Se ele de fato foi um super predador, como mostraram as análises, teria de capturar as presas usando explosões de velocidade como uma leoa. Mas a estrutura óssea do urso não era feita para isso. Está claro que o urso não podia perseguir a presa desta forma, porque suas longas pernas não eram feitas para fazer uma curva fechada em alta velocidade. Estamos diante do esqueleto de um urso de cara achatada adulto, e a coisa que mais se destaca são essas pernas super longas, que também são muito finas. Para um animal deste tamanho, esses ossos são muito frágeis ou finos. O diâmetro deles não é proporcional ao comprimento, considerando as tensões dinâmicas que eles vão sofrer durante uma corrida. Mesmo assim, sabemos que este urso aparentemente capturava qualquer animal. No entanto, os longos ossos das pernas não eram fortes o bastante para suportar a força dinâmica dos mais de 500 quilos do urso. Com o auxílio de um osso moderno, o Dr. Matheus mostra por que ele não teria essa agilidade. Esta é a tíbia de um grande mamífero, e vou mostrar o efeito do estresse dinâmico sobre ela. Este é um saco de areia de 2 quilos, e podemos ver que o osso consegue suportar o peso dele sem problemas. Mas veja o que acontece quando colocamos o peso em movimento, que é o efeito de um animal correndo. O que acontece é que os 2 quilos em movimento podem se tornar algo em torno de 40 quilos, e o osso não é forte o bastante para resistir a esse peso. Isto simula o efeito em um osso quando se choca com o solo durante uma caçada em velocidade. O urso de cara achatada só poderia perseguir um animal como o cavalo em linha reta. Se o cavalo fizesse uma curva fechada e o urso o acompanhasse, poderia quebrar a perna. Quando reunimos evidências como essas, temos um retrato diferente do urso. O que vemos é um animal muito grande, com ossos finos, capaz de correr em velocidade moderada por muito tempo. O Dr. Matheus acredita ter resolvido esse antigo mistério. O urso evoluiu, chegando a esse tamanho não em função da caça, mas intimidando outros animais e roubando a presa. Em vez de ser um grande predador, o urso era, na verdade, um grande comedor de carniça, percorrendo vastas áreas em busca de uma refeição gratuita. Atualmente, os ursos no parque de Yellowstone seguem os lobos e roubam a presa depois de morta. Há 14 mil anos atrás, o urso de cara achatada adotava a mesma estratégia. Esperava um grupo de lobos pré-históricos caçar e matar um bisão. E então se aproximava para roubar a comida. Para proteger a presa, os lobos circundavam o urso e o atacavam de vários lados.
Embora os lobos quisessem lutar pela comida, o enorme tamanho do urso os intimidava. De pé, ele ficava 2,5 metros acima dos lobos. 5 ou 6 lobos não eram nada comparados a um urso de cara achatada. Se um urso disputasse uma carcaça com 5 lobos, não há dúvidas de quem venceria. Seria o urso. O urso de cara achatada era mais um ladrão do que um caçador. Ele foi feito para roubar carcaças. Seu tamanho não só intimidava outros animais, mas tinha uma função ainda mais importante. Sua estrutura física era perfeitamente adequada à eficiência locomotora em detrimento da aceleração e predação. A eficiência locomotora está ligada ao comprimento da passada. Na caçada, as pernas finas do urso eram uma desvantagem. Mas no deslocamento, o urso podia mover esses membros leves quase sem nenhum esforço. É um ótimo modo de caminhar se quiser reduzir o esforço necessário para cobrir uma área de 2 quilômetros quadrados. Em sua pesquisa, o Dr. Matheus encontrou o animal perfeito que se equipara ao urso na passada. É um dos animais mais eficientes em termos de locomotores na Terra. Há muitas semelhanças no modo como o camelo e o urso de cara achatada movem as pernas. Há um grande arco das 2 pernas de um lado, com alguma flexão dos músculos abdominais para ajudar no movimento. Com a ajuda de pernas leves e longos tendões que armazenam energia e a liberam como um elástico esticado, um camelo consegue poupar 70% de sua energia a cada passada que dá. Isso dá ao animal toda a eficiência para percorrer alguns dos desertos mais traiçoeiros do planeta. Usando outros animais para fazer analogias, o Dr. Matheus pôde determinar que a velocidade regular do urso era de 13 km por hora e ele era capaz de mantê-la por horas seguidas. E algumas estimativas indicam que sua área de atuação seria de 800 a 1.300 km quadrados. Isso é uma loucura. Hoje em dia não existe um animal carnívoro que tenha uma área de atuação tão grande. Com sua eficiência locomotora, o urso de cara achatada podia se deslocar facilmente por toda a região em sua busca constante por comida. E o mais importante é que o urso queimava poucas calorias em sua busca pela próxima refeição. Mas assim que achava uma carcaça, ele ainda precisava roubá-la. É nesse momento que ele se tornava o maior entre os maiores predadores. Dez mil anos após a extinção, o urso de cara achatada continua sendo um enigma. Seu tamanho e ferocidade nos levavam a acreditar que ele era exclusivamente carnívoro e caçava todo tipo de animais. Mas os cientistas atuais revelam um retrato diferente. O animal alimentava-se de carniça, vagando pelo continente em busca de carcaças. Uma pista convincente surgiu em Dakota do Sul, onde o Dr. Larry Agenbrod e sua equipe de paleontólogos encontrou os restos mortais de um urso de cara achatada. Sua presença fornece uma peça importante para compreender o estilo de vida deste grande carnívoro. O urso que temos aqui, segundo nossas análises, era um macho adulto. Um urso bem grande. A pergunta é, por que ele está aqui? O urso foi encontrado entre os restos de 55 mamutes, num dos sítios de fósseis mais espetaculares do mundo. 26 mil anos atrás, este lugar era um poço com 18 metros de profundidade e extensão equivalente a meio campo de futebol. Uma fonte subterrânea o alimentava. Manadas de mamutes vinham a este pequeno oásis, onde encontravam comida e água. Por fim, alguns desses animais ficavam presos no poço. Em 1974, o Dr. Larry trouxe uma equipe de cientistas para estudar o local. Quando perceberam a importância do achado, decidiram deixar os ossos dos mamutes no local exato onde haviam morrido.
Dessa forma, cada conjunto de ossos é uma fotografia do Pleistoceno que registra o último momento da vida do animal. Os ossos do urso de cara achatada foram encontrados em 1983 em meio aos mamutes. Mas a descoberta apresenta um mistério. Este urso estaria caçando mamutes? Ou existe outro motivo para ter morrido nesse local? Este lago era muito íngreme e escorregadio acima do nível d'água. Uma indicação clara é a forma como os mamutes ficaram presos. Comer à beira d'água era perigoso. Se o animal desse um passo em falso, cairia na água. Uma vez dentro do lago, não havia como sair. As patas arredondadas não permitiam ao mamute agarrar-se à margem escorregadia. Ele ficava ali até morrer de fome ou de exaustão. Embora o urso de cara achatada fosse muito grande, na opinião dos cientistas, ele não seria capaz de enfrentar um mamute. Mas um mamute moribundo seria uma situação bem diferente. Como investigador forense, o Dr. Larry examina cuidadosamente o local da morte e chegou a uma conclusão. O urso sentiu o cheiro de uma manada de animais mortos ou morrendo e decidiu fazer uma refeição rápida. E talvez tenha avançado sobre um mamute que estava mais vivo do que ele esperava. O golpe fatal provavelmente foi dado pela tromba do mamute. Não há sinais de trauma nos ossos do urso, mas um golpe na região torácica deixaria o urso desacordado sem provocar nenhuma fratura. Mas a forma como o urso morreu continua sendo um mistério. Como um urso de cara achatada encontrava 16 quilos de carne todos os dias? Um especialista em carniças conta com uma série de recursos para encontrar comida, incluindo um olfato poderoso. Este urso tinha uma grande abertura nasal e uma superfície maior nos ossos que ficam dentro do nariz para captar os odores. Por isso, seu olfato era muito melhor que o dos ursos atuais. O urso cinzento tem um dos melhores mecanismos olfativos do mundo. Mas o urso de cara achatada tinha uma abertura nasal muito maior. Além disso, de pé, ele ficava a mais de 3 metros de altura e era capaz de captar ventos vindos de longas distâncias. Para demonstrar a capacidade olfativa de um urso, viemos a Bozeman, em Montana. Aqui, Troy Hyde e seu urso treinado Adam vão demonstrar toda a capacidade olfativa do animal. Troy cria e treina ursos cinzentos há 10 anos. Vamos fazer um pequeno teste com o urso. Vamos colocar uma isca do outro lado do vale para ver se ele consegue captar o odor e ir até ela. Troy mandou o assistente colocar a isca a 800 metros de distância atrás de algumas árvores, totalmente fora da visão de Adam. Quando o cheiro do frango se espalha pela montanha, Adam não tem dificuldades para captá-lo. Ele abaixa o lábio e suga o ar pela boca. Ele faz o ar passar pela cavidade nasal e o cérebro consegue identificar o que é. Ele suga o ar. Em pouco tempo, Adam já determinou o local da isca e segue na direção dela. Adam encontrou o frango facilmente. E Troy acredita que seu alcance olfativo é muito maior do que os 800 metros que acabou de percorrer. Acredito que ele consegue captar um odor a 5 ou 6 quilômetros de distância se o vento estiver a seu favor. Se Adam consegue sentir o cheiro de comida a 6 quilômetros de distância, um urso de cara achatada com um melhor mecanismo olfativo e atuando em campo aberto deveria ser capaz de encontrar carcaças no raio de 10 quilômetros. Mas tomar a posse de uma carcaça não era tão fácil quanto encontrá-la. Normalmente, havia outro grande predador perto da presa. Imagino que no Pleistoceno havia muitos encontros agressivos entre carnívoros, na verdade brigas generalizadas.
Se o urso encontrasse um bisão morto, provavelmente teria de enfrentar um grupo de tigres dentes de sabre que estariam se alimentando do animal. Seria tamanho contra quantidade. Os tigres lutariam por causa da vantagem de 3 para 1. Os dentes longos também seriam um obstáculo. Não podemos esquecer que é um urso. Ele possui um crânio enorme, possui membros fortes e pés que podem golpear um felino e mantê-lo afastado. Como a maioria dos animais não luta até a morte, os estudiosos concordam com o provável resultado dessa luta. Se o urso acertasse um bom golpe e machucasse um dos tigres, eles provavelmente iriam embora. Ou seja, o urso daria uma bela surra no tigre. Esse tipo de confronto pode explicar por que o urso de cara achatada evoluiu tornando-se uma criatura tão grande. Às vezes, não era necessário nem brigar pela comida. Sua simples presença bastava para assustar um predador da caça recém-abatida. Mas o que acontecia quando o urso chegava tarde para o jantar? Assim como acontece atualmente com os leões no Serengeti, por mais rápido que o urso chegasse à carcaça, outros predadores já teriam comido as principais partes do animal. Seria difícil para esse enorme carnívoro sobreviver com uma carcaça em que restassem basicamente apenas pele e ossos. É neste caso que a cara achatada do urso provava sua utilidade. Os dentes frontais ficavam tão próximos do ponto de rotação dos maxilares que permitiam ao urso quebrar facilmente qualquer osso. Digamos que este alicate é um rosto. Temos os maxilares abrindo e fechando, e aqui fica o fulcro do sistema de rotação. Se imaginarmos os dentes tentando morder um osso ou outra coisa, podemos ver que não há muita força nessa mordida. Os dentes não são muito fortes. Aperto o máximo que consigo e não acontece nada com o osso. Agora, se colocarmos mais perto do fulcro, veremos que a mordida é muito mais forte. Quebrou o osso na hora. A cara achatada dava ao urso a capacidade de quebrar ossos muito grandes e alcançar a região da medula óssea que continha gorduras, lipídios e calorias excedentes. Há uma grande coleção de ossos com 10 mil anos de idade que comprovam as habilidades do urso como devorador de carniça. Este é um osso bem grande de um bisão do Pleistoceno. Era um macho. É o tipo de osso que somente um urso poderia ter aberto. O Dr. Paul Matthews acredita que o urso de cara achatada era um grande comedor de carniça. Ele conseguia se alimentar de qualquer carcaça, mesmo que ela pertencesse a outro predador. As patas eram maiores que uma luva de beisebol, com grandes adagas nas pontas. Ele poderia parti-lo ao meio com um golpe. Alguns especialistas acreditam que, embora o urso não caçasse ativamente as presas, ainda assim era o rei dos animais. No entanto, outros predadores perigosos entraram em cena. Os seres humanos. Eles eram capazes não apenas de caçar mamutes, mas tinham inteligência suficiente para matar quase todos os animais. Cientistas ainda estudam a relação entre o ser humano e o urso de cara achatada. A doutora Eileen Johnson dirige o Parque Arqueológico Lubbock Lake Landmark, no Texas. Ela é conhecida por estudar alterações às superfícies ósseas e tem estudado ossos de ursos mortos por seres humanos. É a única evidência que temos do contato entre homens e ursos. Analisei todos os ossos de urso que temos, e em especial as marcas presentes neles. E eu cheguei à conclusão de que não era uma carcaça fresca. Já tinha enrijecido um pouco, o que indica que, quando foi encontrada, indicava o consumo de carniça. Na opinião da doutora Johnson, o urso não foi morto por seres humanos. Este é o canino do urso. E está desgastado.
muito desgastado. Era provavelmente um urso muito velho e morreu de causas naturais. Ironicamente, parece que humanos encontraram a carcaça do urso e então consumiram a carne. Os caçadores arrancaram a perna dianteira do urso e fizeram uma ferramenta de corte com um dos ossos, o rádio. A doutora Johnson determinou a forma como o osso foi quebrado. Os caçadores o apoiaram entre duas rochas semelhantes a bigornas. Em seguida, uma pedra foi usada para quebrar o osso. Isso proporciona uma força bem rápida e concentrada. Um forte impacto e o osso se quebra numa forma muito particular, conhecida como fratura em espiral. Como o homem possuía apenas pequenos instrumentos de pedra, esta era uma forma engenhosa e eficiente para cortar o urso gigante ou qualquer outro animal de grande porte, como o mamute. A extremidade quebrada do osso fornecia um ótimo instrumento de corte que permitia fazer o serviço rapidamente. Quando terminavam de cortar, os caçadores descartavam o osso para não terem de carregar o peso extra. Eles simplesmente faziam novos instrumentos quando encontravam a próxima carcaça. Isso reduzia o peso a ser carregado e limitava a necessidade de se ter muitas ferramentas. Mas os caçadores levavam um item essencial para a sobrevivência: pontas de Clovis. As pontas feitas de pedra foram uma das primeiras tecnologias criadas pela humanidade. As primeiras foram encontradas em 1932 ao lado dos restos de um mamute em Clovis, no Novo México. Mais tarde, os cientistas dataram os ossos do mamute, estimando a idade das pontas em 13.500 anos. As pontas eram uma ferramenta de caça tão importante que os antropólogos batizaram os nativos americanos pré-históricos que as usaram de povo de Clovis. Esses caçadores eram especializados na caça a mamutes e eram muito bons nisso. Paleontólogos encontraram um sítio no sul do Arizona onde pelo menos 9 mamutes foram mortos. Mas o corte de uma carcaça de mamute atrairia a atenção de uma criatura acostumada a roubar toda a comida que encontrasse. Se ele sentisse o cheiro de carne fresca, iria atrás. Um bando de pessoas estranhas não iria assustá-lo. Ele tentaria intimidá-los, ficando de pé e mostrando o seu tamanho. Mas embora não pudessem enfrentar a força do urso, os humanos tinham uma arma letal que os protegia de qualquer predador. O lançador de lanças, armado com a ponta de Clovis. O lançador de lanças foi a primeira invenção mecânica da humanidade. Era uma vareta com um gancho ou um encaixe que o caçador usava para lançar uma lança leve armada com uma ponta de Clovis. Esta é uma réplica de uma ponta de Clovis. É bem afiada e, se for lançada com força, vai penetrar facilmente na pele do urso. Quando arremessada corretamente, a lança viajava a 160 km por hora e era muito precisa a curta distância. Mesmo assim, o Dr. Larry imagina que seria preciso ter muita sorte. O caçador teria que visar os órgãos vitais que representassem um alvo mais vulnerável. Atrás da caixa torácica do urso ficavam os pulmões, o coração e o fígado. Não era boa ideia acertar o animal na cabeça. Ele ia acabar virando comida de urso se fizesse isso. Mas quem ganharia essa luta? Na minha opinião, o povo de Clovis era muito inteligente. Eles usavam os melhores materiais, inventaram a ponta de lança, que era uma máquina de matar, e tentariam acabar com ele. Não era bom enfrentar o urso com as pontas, porque eles iam perder. Eram pessoas treinadas desde pequenas, treinadas com as armas. Acho que seriam capazes de se defender. Embora os resultados do conflito entre homem e urso sejam incertos, há um fato inegável. 10.000 anos atrás, na América do Norte, os grandes animais repentinamente se extinguiram. Foi um evento sem precedentes e sem explicação. Juntamente com o urso de cara achatada, o lobo pré-histórico, o leão americano, o mamute,
A preguiça gigante e o tigre dente de sabre desapareceram da face da terra. O urso de cara achatada foi o último a desaparecer. Sem evidências conclusivas, os cientistas ainda estudam os motivos para essa extinção em massa. Atualmente há várias teorias. Uma delas afirma que foi a matança exagerada por parte de seres humanos. O principal motivo para a extinção dos grandes animais do Pleistoceno foi a caça humana. O único elemento novo no ambiente há cerca de 11 ou 12 mil anos foi a chegada dos caçadores humanos, que chamamos de povo de Clovis. Cientistas identificaram 14 locais nos Estados Unidos onde seres humanos mataram mamutes ou mastodontes. Mas há uma discordância quanto à representatividade desse número. Muitos afirmam que 14 é um número muito pequeno para comprovar a tese da matança exagerada. Outra teoria proposta é de que assim que os humanos chegaram, eles mataram os predadores. Predadores potencialmente atacariam os humanos. Assim, eles livraram-se deles. Não há qualquer evidência de que seres humanos tenham matado um único urso de cara achatada, tigre dente de sabre ou lobo pré-histórico. A simples presença de seres humanos não é prova suficiente para dizer que foram eles que causaram a extinção. Sabemos que humanos e esses grandes animais coexistiram em outros lugares do planeta por muito tempo, e isso não levou à extinção deles. É difícil imaginar que uma pequena população humana pudesse eliminar toda a megafauna de um continente. Isso leva ao único fator que poderia ser comum a uma vasta área: o clima. 17 mil anos atrás, a América do Norte passou por rápidas mudanças climáticas. Uma nova teoria sugere que a colisão de um cometa tenha provocado a extinção. Alguns cientistas acreditam que houve um período de frio intenso entre 12.900 e 11.500 anos atrás. Esse retorno parcial das condições climáticas da era glacial causou grandes danos ao ecossistema. A análise dos isótopos de juníperos nos mostram que as plantas sofreram um grande estresse. Elas não forneciam muita comida, portanto, não haveria muitos herbívoros e, portanto, não haveria muitos carnívoros. Mas os críticos, mais uma vez, apontam para a falta de evidências. Onde estão os depósitos dos animais que morreram de frio ou de fome em virtude dessa mudança climática repentina? E por que a megafauna conseguiu sobreviver a inúmeras outras glaciações durante os 2 milhões de anos anteriores para sucumbir naquela que encerrou a era glacial? Então, o que aconteceu ao urso de cara achatada? O Dr. Paul Matthews defende um cenário em que a mudança climática levou grandes presas como mamutes e preguiças à extinção. Isso, por sua vez, levou ao desaparecimento dos grandes carnívoros que caçavam esses animais. Sem os predadores, não havia carcaças suficientes para alimentar o urso de cara achatada. No fim, havia tão poucas carcaças à disposição que o urso de cara achatada não tinha condições de sobreviver. Incapaz de se adaptar para encontrar outras fontes de alimentos e sendo exclusivamente carnívoro, o urso de cara achatada desapareceu. Curiosamente, seu parente, o urso cinzento, teve de enfrentar as mesmas mudanças climáticas, mas conseguiu sobreviver. Atualmente, o urso cinzento norte-americano, a exemplo de Adam, tem as mesmas habilidades que seus ancestrais tinham 20 mil anos atrás. O urso cinzento encontra comida em qualquer lugar. Tem olfato para isso, é onívoro e consegue achar diversas fontes de alimentos. Isso permitiu sua existência até hoje. Acompanhando Adam pela floresta, percebemos que toda a região é como um supermercado para ele. O urso é capaz de encontrar comida em qualquer lugar, a começar por insetos e lesmas que vivem sob as rochas. Uma das coisas que vemos o urso fazer é usar o peso do corpo para empurrar as rochas. Quando ele não consegue na primeira vez, ele puxa e empurra, até soltar a rocha para poder levantá-la.
Além disso, ele tem inteligência e força para chegar a alimentos difíceis de alcançar. Não importa se eles estão num rio ou numa árvore. Diferente do urso de cara achatada, o urso cinzento evoluiu em sua capacidade de adaptar-se ao ambiente. Embora prefira uma dieta vegetariana, o urso aprendeu a matar alces e cervos no continente americano, utilizando rápidas explosões de velocidade para surpreender e atacar a presa. O urso cinzento tomou o lugar do extinto urso de cara achatada. Ele assumiu o papel do nosso principal predador. Acredita-se que o urso de cara achatada viveu no planeta por quase 1 milhão de anos. Ele finalmente tornou-se extinto porque não conseguiu assimilar as dificuldades ambientais que vieram com o fim da era glacial. Mas atualmente, graças a pesquisas inovadoras, somos capazes de entender por que o urso dominou nosso planeta por tanto tempo. Ele era capaz de percorrer longas distâncias devido à excelente capacidade locomotora. Ele possuía maxilares poderosos e garras afiadas capazes de matar qualquer animal. O urso dominava seu mundo e a natureza lhe deu todas as habilidades necessárias para manter esse domínio. Mas então a natureza decidiu mudar. E o urso não conseguiu mudar junto com ela. Como os novos donos da Terra, nós podemos aprender algo com esse extinto e poderoso antecessor. Versão Marshmallow São Paulo.